Olá, seja muito bem-vinda. Hoje vou falar-lhe sobre 4 pontos cegos que a impedem de ter um relacionamento sério. Pois é, se você está aqui a assistir-me, é porque você provavelmente é uma de tantas mulheres que querem um relacionamento sério, saudável, duradouro, um relacionamento que tenha potencial para ser para a vida. E talvez você já tenha tentado por muito tempo diferentes caminhos, diferentes estratégias. Talvez você já faça muitas coisas certas, e que podem de facto direcioná-la para um relacionamento sério, mas mesmo assim, talvez ainda sinta dificuldades, talvez sinta que ainda está, bloqueado em algum lugar. E isso acontece com muitas mulheres. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes existem pontos cegos que nos impedem de ver algo importante. Existem coisas que a gente não vê e que estão a bloquear o amor, que estão a dificultar que bons parceiros de relacionamento cheguem até nós. São pontos importantes que fogem do nosso campo de visão. Por muito tempo eu tive alguns pontos cegos que me impediram de chegar mais depressa a um relacionamento sério e que só mais tarde eu reconheci e quando eu reconheci pude transformar. Então eu quero aqui acelerar o seu caminho, facilitar o seu caminho e já lhe falar de 4 pontos cegos, que são aqueles que muitas mulheres não veem. E eu quero que você chegue mais depressa a esse relacionamento sério e saudável que você quer. Esse relacionamento com alguém de valor, que tenha uma visão comum, uma vontade de construir junto consigo uma família, um projeto, alguém que queira partilhar a vida, que queira estar junto nos bons e nos maus momentos. Eu quero que você chegue rapidamente a esse relacionamento e que você saia desse padrão de solidão, de desconfiança, que você saia desses relacionamentos que não avançam, que estão travados, começam e acabam com a mesma rapidez. Então vamos olhar juntas aqui para estes 4 pontos cegos e você já deve ficar aí aberta e a se questionar sobre, em cada ponto, o que é que isto tem a ver comigo? Será que este é um ponto cego meu? Não sei se você já me conhece há muito tempo ou não. Eu ajudo as mulheres a desbloquear o amor na vida delas e a se preparar para um relacionamento sério, a construir um relacionamento sério, através de estratégias de autoconhecimento. Então, se este tipo de conteúdos faz sentido para si, já subscreve aqui o meu canal, segue aqui o meu trabalho para que a gente possa juntas chegar mais rápido, mais longe no relacionamento que você quer ter na vida. Vamos lá então olhar para estes 4 pontos cegos que poderão estar a impedi-la, a travar que um bom parceiro se conecte consigo e construa consigo um relacionamento sério e de valor. O primeiro ponto cego que eu quero falar aqui tem a ver com as suas crenças limitantes de impossibilidade e não merecimento. As crenças, elas são cegas, elas são verdades internas que muitas vezes nós nem questionamos. As crenças, elas constroem-se muito cedo na nossa vida, através daquilo que a gente observou, através daquilo que a gente escutou, através daquilo que a gente experienciou. Dependendo daquilo que a gente observou, escutou, experienciou, a gente criou então determinadas ideias, determinados pensamentos, crenças, verdades em relação ao amor, em relação aos homens, em relação aos relacionamentos. Então, quais terão sido as verdades, as crenças, as ideias que você formou lá na sua infância, a partir do olhar que você tinha para os seus pais, para as pessoas que viviam consigo? Muitas mulheres, elas têm crenças de impossibilidade, ou seja, não, o amor não é para mim, o amor só faz sofrer, os homens não são confiáveis, comigo não dá certo, eu não tenho sorte no amor. Então, estas crenças de impossibilidade em relação ao amor para elas, muitas vezes têm a ver com aquilo que elas vivenciaram lá na sua infância, tem a ver com aquilo que elas observaram na família delas e muitas vezes elas tomam isso como uma verdade para a sua vida, independentemente do tempo que passou, independentemente do quanto isso é válido e legítimo hoje ou não. E assim como as crenças de impossibilidade, também as crenças de não merecimento. Muitas vezes na infância, dependendo da qualidade das relações que nós tivemos, dependendo da qualidade do cuidado, da atenção,
que nós tivemos por parte dos nossos cuidadores, a criança poderá ter sentido que talvez não seja boa o suficiente para ser amada, para ser vista, talvez ela não seja boa o suficiente para merecer o amor do seu pai, da sua mãe. E quando uma criança pensa, sente, acredita nisto lá na infância, a maior parte das vezes ela leva isso para a vida, para as suas relações de adulta. Então é comum que hoje nós tenhamos mulheres adultas a não se sentir merecedoras de amar e de ser amadas, a não se sentir merecedoras de que o amor funcione para elas. E muitas vezes isso vem lá dessas crenças que elas acreditaram, construíram na sua infância, com a sua cabecita de criança, a partir do que elas vivenciaram e observaram e escutaram. Então, é o momento agora de você parar e se questionar sobre quais são as crenças dentro de mim que talvez eu nem questione muito, mas que talvez estejam a ser as maiores travas para um relacionamento e para que o amor funcione para mim. Quais são essas ideias, essas crenças que eu tomei como verdades e que me dificultam, que me impedem hoje de ter um relacionamento sério? Então, observe isso, questione-se, reconheça, liste as crenças que talvez estejam aqui a limitar os seus relacionamentos e comece a questioná-las sobre quanto destas crenças são verdade hoje. Quanto destas crenças, quais destas crenças é que de facto hoje fazem sentido, são legítimas. E você vai ver que talvez essas crenças não sejam válidas mais hoje. Quando você olha à sua volta, você percebe que talvez haja homens confiáveis, sim. Haja relações que funcionam, sim. Haja pessoas que são felizes no amor, sim. E por isso você também pode ser. E por isso você também merece ser. Então é o momento de você observar internamente, reconhecer as crenças limitantes que talvez tenha tido até aqui e começar a questionar essas crenças e começar a atualizar essas crenças, começar a alimentar novas ideias, novos pensamentos, novas verdades. Então, esse é um primeiro trabalho muito importante, retirar essas crenças limitantes lá, desse ponto cego e trazê-las para um lugar de maior clareza, para que você as possa transformar e para que elas deixem de limitar a sua vida e os seus relacionamentos hoje. Segundo ponto cego que eu quero falar-lhe aqui. É aquele ponto cego que faz muitas mulheres acreditar, achar que a prioridade para um relacionamento é encontrar alguém. Esse é um ponto cego porque impede de ver que, na realidade, a prioridade não é encontrar alguém. A prioridade é encontrar a si mesma. A prioridade não é você eh, iniciar um relacionamento com alguém fora de si. A prioridade é você iniciar um relacionamento dentro de si, consigo mesma. Isso é muito importante, porque por causa deste ponto cego, muitas mulheres eu vejo a querer encontros rápidos, muitas mulheres eu vejo erradamente a entrar nas aplicações com pressa de conhecer alguém, muitas vezes carentes, cheias de buracos emocionais, cheias de vazios, de pendências emocionais para ser resolvidas, mas elas estão lá nas aplicações, encontros atrás de encontros, a conhecer pessoas. E o que é que acontece nessa postura de pressa, de querer rapidamente encontrar alguém, passando por cima de si mesma e das suas necessidades emocionais? Acontece que muitas vezes estas mulheres vão para esses lugares, frustram-se, eh, cavam ainda mais o seu buraco emocional de carência, porque muitas vezes nesses lugares, como as aplicações, por exemplo, quando a gente vai despreparada, quando a gente vai carente, quando a gente vai cheia de necessidades emocionais, a tendência é que a gente tenda a atrair pessoas que vão reforçar ainda mais essas necessidades, essas carências, pessoas que vão nos ferir ainda mais. Isso faz com que a gente vá cavando, aprofundando ainda mais essa carência, essa frustração, esse buraco emocional. Então, é preciso que a gente entenda que a prioridade é olhar para dentro de si. A prioridade é o seu desenvolvimento emocional, é o seu desenvolvimento interno. Não adianta você encontrar alguém, não adianta você encontrar várias pessoas se você não tiver se encontrado a si mesma, se você não tiver encontrado as suas feridas abertas, as suas carências,
as suas marcas traumáticas, as suas inseguranças, os seus medos. Você precisa de encontrar tudo isso, as suas crenças limitantes, as relações passadas que estão em aberto ainda. Você precisa de encontrar tudo isso dentro de si, curar isso minimamente, cuidar disso emocionalmente, para que você esteja mais inteira, mais segura, mais você mesma, mais capaz de facto construir com alguém sério, saudável, um relacionamento para a vida. Então, pare com essa ideia de pressa, de querer rapidamente soluções rápidas, caminhos rápidos. Pare com isso, porque isso só está a fazer de pior, isso só está a frustrá-la ainda mais, a fazê-la acreditar ainda mais que realmente o amor não é para si, que o amor hoje em dia não dá certo. Isso só está a fazê-la ficar cada vez mais insegura, desconfiada, carente. Pare com isso. Saia desse ponto cego e venha para a realidade, para esta clareza de não, eu vou priorizar a mim, um relacionamento comigo mesma, cuidar de mim o suficiente, confiando que nesse movimento de olhar para si, cuidar de si, naturalmente você já vai atrair melhores pessoas, melhores parceiros na sua vida. Você já vai, nessa energia de amor próprio, atrair naturalmente pessoas que vão também ter mais possibilidade de a amar. Então, este é um segundo ponto cego que eu acho tão, tão importante de você reconhecer e transformar. Terceiro ponto cego: muita culpa e pouca responsabilidade. Eu tenho encontrado muitas mulheres paralisadas pela culpa. Elas estão a olhar lá para o passado, para as relações anteriores, muitas vezes a olhar para relações que nem chegaram a ser relações e elas estão presas a uma culpa de que não deu certo por isto ou por aquilo, tudo relacionado a elas. Elas agarram-se a essa culpa e isso impede-as de avançar. E isso é um ponto cego, porque quando a gente se agarra à culpa, a gente perde a oportunidade de se agarrar à responsabilidade. Culpa e responsabilidade são coisas que parecem a mesma, mas são coisas muito diferentes, porque a culpa, ela deita abaixo, ela faz-me sentir mal, ela mina a minha autoestima, ela reforça a ideia de que realmente eu não sou capaz, não sou para isto, o amor não é para mim. Ela desencoraja, a culpa desencoraja, tira a confiança de poder voltar a confiar no amor e no relacionamento. Enquanto que a responsabilidade, que é uma coisa muito mais madura, que realmente eu sugiro que você desenvolva, a responsabilidade, ela dá-lhe a possibilidade de você aprender com o que aconteceu e fazer diferente. Então, quando eu agarro a responsabilidade, ao invés da culpa, eu olho para uma situação e penso: ok, o que é que eu posso aprender aqui? Qual foi a minha parte de responsabilidade para que isto tenha sido assim ou assado? O que é que então eu posso fazer diferente numa próxima situação? O que é que então eu preciso de aprender, de desenvolver, de soltar, desbloquear dentro de mim para que numa próxima situação as coisas possam resultar melhor? O que é que eu preciso e posso transformar a partir de agora? Isso é responsabilidade. Isso é agarrar as rédeas da sua vida, dos seus relacionamentos e caminhar em direção a um melhor relacionamento no seu futuro. Então, eu sugiro mesmo que você agarre a responsabilidade e não fique paralisada pela culpa. Ainda sobre a culpa, existem às vezes dois padrões. Existem aquelas mulheres que se culpam muito, tudo foi culpa delas, que foi o exemplo que eu falei ainda há pouco, e existem também aquelas mulheres que culpam muito o outro, que tudo foi culpa do outro e elas acabam ficando numa posição de vítimas. E da mesma maneira que uma mulher que se culpa muito, também é que culpa muito o outro, também é que se vitimiza, não consegue avançar, porque ela sente-se sem qualquer possibilidade de fazer algo. Ela acha que foi vítima do outro. E nenhuma dessas duas situações, nem quando eu me culpo muito e nem quando eu culpo muito o outro, nenhuma dessas situações serve para um relacionamento sério, para mobilizar para um relacionamento sério. Então saia desse ponto cego o quanto antes.
porque num relacionamento sempre existem duas partes de responsabilidade, a nossa e a do outro. Então, cabe-nos a nós agarrar a nossa parte de responsabilidade, aprender com ela, desenvolver o que é preciso desenvolver a partir dali, desbloquear o que é preciso e fazer melhor numa próxima. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é maturidade. E tudo isso é o que a leva para um relacionamento sério e saudável no seu futuro. Então, esse é o terceiro ponto que eu acho muito importante de você refletir. E agora eu quero falar então do quarto e último ponto cego que eu quero trazer hoje, que é o ponto cego que eu chamo de acomodação. É um ponto cego e confortável. Muitas mulheres se colocam nesse lugar de acomodação, que é um lugar assim de conforto, de não ter que mudar muita coisa. É um lugar onde muitas vezes as mulheres acreditam que a qualquer momento vai aparecer alguém. Quando ela menos esperar, vai aparecer alguém. Isso é uma doce ilusão. Não vai aparecer ninguém se você ficar parada e não fizer nada. Ou mesmo que apareça, vai ser alguém que vai ser atraído por essa energia de inação, uma energia parada. E é, será que é isso que você quer? Saia desse ponto cego da acomodação e coloque-se em movimento. Coloque-se no caminho de mudança, no caminho de transformação. Porque se você está nesse lugar cômodo, confortável, mesmo que lhe doa a solidão, a ausência de um relacionamento sério, talvez ainda não lhe doa o suficiente para você fazer a mudança que é preciso fazer, que é uma mudança que às vezes nos tira para um lugar de desconforto. Mas veja bem, será que você vai querer ficar aí por quanto tempo? Quanto tempo mais você vai querer ficar aí? Eu acho assim muito importante a gente refletir sobre isso, porque eu tenho observado, não só nas minhas alunas do curso Mulheres Bem-Amadas, mas na maioria das mulheres que me procura para fazer um trabalho individual, ou até nas mulheres que me procuram nas redes sociais, eu tenho observado que a grande maioria das mulheres que chega até mim são mulheres acima dos 35 anos, que é uma idade em que, de facto, a gente começa a questionar um pouco mais a vida, a gente ganha uma maturidade maior para realmente ir atrás do que importa para nós. Só que eu vejo que algumas dessas mulheres se arrependem de não ter começado este caminho interno, este processo de preparação para um relacionamento sério antes. Eu vejo que muitas delas, se pudessem voltar atrás, teriam começado este caminho antes. Então, eu acho muito importante que você que me está a ver aqui, eu nem sei qual é a idade que você tem, mas que você deseje profundamente começar este trabalho de preparação para um relacionamento sério, saudável, o quanto antes, que você o comece o quanto antes, porque ele é um processo interno, que não é rápido, não é de um dia para o outro que acontece, mas que é preciso que aconteça. Então, quanto mais depressa o começar, melhor. Saia desse ponto cego da acomodação e desenvolva dentro de si essa vontade de você mudar, se transformar, de você crescer o que é preciso que cresça, você desbloquear o que é preciso que seja desbloqueado, porque isso é realmente uma tarefa sua, uma responsabilidade sua. E a boa notícia é que isso traz resultados maravilhosos, resultados para a vida, não só nos relacionamentos, mas para a vida em geral. Mas falando aqui de relacionamentos, assim, quando a gente entra neste caminho de preparação interna, neste caminho de desbloqueio do amor dentro de nós, neste caminho de desenvolvimento pessoal para atrair um relacionamento sério, saudável, duradouro, nós estamos a fazer um trabalho que não é só para atrair um relacionamento sério, é um trabalho para você manter esse relacionamento sério com alguém. Porque não interessa só atrair alguém, interessa atrair alguém do valor e manter esse relacionamento ao longo do tempo, ao longo da vida. É um trabalho que vai ajudá-la a lidar com os desafios que vierem, com as situações que precisarão de atravessar, para que vocês possam de facto estar juntos nos bons e nos maus momentos. Para isso é preciso um trabalho interno, um trabalho de relação consigo mesma, de desenvolvimento interno consigo mesma. Então eu desejo profundamente que você agarre isto, esta reflexão, e que você comece esse trabalho. E aqui hoje eu falei então destes 4 pontos cegos que talvez estejam a impedi-la até aqui de ter um relacionamento sério. E eu desejo que você saia desses pontos cegos e comece
a mudar isso. E comenta aqui embaixo, comenta lá nas minhas redes sociais qual é o ponto cego que você não tinha visto ainda, que talvez esteja a ser mais limitante na sua vida até aqui. Qual é aquele que você vai já começar a transformar na sua vida, nos seus relacionamentos. E conte comigo para juntas continuarmos aqui a crescer e a fazer este trabalho de construção de um relacionamento sério e saudável na sua vida e na vida de tantas mulheres. Então, não se esqueça já de subscrever aqui o canal, caso ainda não tenha subscrito. Partilhe estes vídeos com alguém que você conheça, com alguém que possa beneficiar-se destes conteúdos, para que esta minha página possa crescer. Ela está no início ainda, mas para que ela possa crescer. Eu não sei se você sabe, mas quando você subscreve aqui o canal, quanto mais pessoas subscrevem o canal, quanto mais pessoas partilharem, comentarem na página, mais o YouTube partilha o conteúdo com outras mulheres que ainda não me conhecem, mais o meu conteúdo, mais o meu canal pode crescer, chegar mais longe. E eu acho importante que esta mensagem chegue mais longe, concorda? Então conto com a sua contribuição também para isso, subscrevendo, partilhando, comentando, divulgando. E eu quero também que você se sinta à vontade para me colocar perguntas, dúvidas, questões, temas ou assuntos que você considera importante ser falados aqui, de ser olhados aqui. E para mim será uma alegria podermos crescer juntas. Despeço-me aqui com um abraço e uma boa semana para si.